Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles teshuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom. Bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler e vamos estudar mais um Parashá HaShavuá, quer dizer, porção semanal. Nessa semana, nós vamos estar estudando a porção número 1 de um novo ano, do ano 5782 no calendário hebraico. E nós vamos começar do começo, de Bereshit, que quer dizer no princípio. Assim que se escreve, e essa porção é baseada em Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 6, versículo 8. Mais uma vez, lendo no hebraico da direita para a esquerda. Bereshit é uma frase, que são, na verdade, duas palavras incorporadas em uma só palavra no hebraico, que quer dizer no princípio. Então, Bereshit, que é o Beit. O Beit, quando é colocado na frente de uma palavra, é uma preposição, e nesse caso quer dizer no, e Reshit quer dizer princípio. Então, a palavra principal dessa frase é Reshit, que quer dizer princípio, começo ou até mesmo primeiro. Vem da palavra raiz, Rosh, né, que é a cabeça, literalmente quer dizer cabeça, ou pode dizer líder, quer dizer líder também, como se fosse uma cabeça, a cabeça de um time, a cabeça de uma equipe, a cabeça de uma empresa é o líder daquela empresa. Mas como todas as palavras, tem significado simbólico, espiritual e também tem um significado físico da palavra. Então ela literalmente quer dizer cabeça mesmo, cabeça de um animal ou de uma pessoa. A porção dessa semana nos fala do princípio de todas as coisas e a definição principal de todas as coisas e palavras. Na cultura dos hebreus, dos hebraicos, eles usam o livro de Bereshit, que nós chamamos de Gênesis, como base de definir todas as palavras no Torá, todas as palavras nas Escrituras. Da maneira que a palavra é definida neste livro, a primeira vez que ela é usada, é a base de como a gente pode aplicar quando a gente vê a mesma palavra em outros versículos, que nos ajuda a fazer hermenêutica, interpretação. E uma das coisas principais da hermenêutica hebraica é que o texto tem que ser lido primeiramente da forma literal. E as outras interpretações a gente pode aprendendo e acrescentando, não pode sair fora do que foi dito literalmente primeiro. Então, eles usam este livro como base para a gente interpretar o resto da palavra de Deus. Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Temas desta porção que nós vamos aprender: o fim desde o princípio e começo de todas as coisas, e definindo verdade e como o sistema do mundo é oposto do sistema de Deus. Aqui está o primeiro versículo em hebraico. Eu coloquei as cores para a gente poder decifrar qual a palavra é equivalente a qual palavra na tradução. Então aqui eu coloquei em alaranjado as preposições. Então, como eu disse aqui, o beit, no início de uma palavra em hebraico, pode ser usado como no. E reshit, princípio. Aí aqui a próxima palavra é o verbo. Criou, bará. Esse verbo aqui é interessante, porque o verbo bará não é um verbo que quer dizer criar do nada. Ou seja, se a gente cria uma obra de arte, a gente tem que usar obra-primas, a gente cria qualquer coisa que a gente cria, nós temos que usar obra-prima de coisas que já existem. Bará vem do verbo em hebraico que quer dizer criar do nada. Deus criou todas as coisas do nada, não tinha nenhuma obra-prima para ele começar. Ele simplesmente criou todas as coisas com a sua palavra. E aí, depois que a gente fala o verbo, a gente fala quem criou. Então, em hebraico, criou Deus, né? Nós traduzimos Deus criou, mas no hebraico está criou Deus. E aqui está
a palavra que foi traduzido como Deus, que é o título, o primeiro título dele. Não é o nome, mas é um dos títulos dele, que é Elohim. Nós aprendemos em outras lições que El, que é o Aleph e o Lamed, quer dizer autoridade máxima, ou todo-poderoso, né, nesse caso. E aqui está uma palavra que está em plural. É o El, mas é o El em plural. Quando é uma palavra masculina e a gente quer fazer ela se tornar plural, a gente acrescenta o Him no final. Então, neste caso, Elohim quer dizer Deus em plural. Aqui nós já vemos a primeira figura da Trindade desde a criação. Nós vemos aqui que essa autoridade máxima, esse todo-poderoso aqui, era mais do que um, era plural, né? E aí nós temos Ra, que quer dizer os. Quando a gente coloca o rei na frente de uma palavra, pode ser o, a, as, depende da outra palavra. Então, pode ser qualquer uma dessas coisas. Nós vemos o rei aqui duas vezes, e uma vez ela os, porque está falando dos céus, e na outra ocasião é a, porque está falando da terra. Então aqui tem os, Shamaim, como eu acabei de falar, o Yod Mem no final, o Im no final, faz isso ser uma palavra plural. Então a gente vê Shamaim, Ha-Shamaim, quer dizer os céus, em plural. Vá é a letra que é usada como E, que pode ligar duas coisas, duas palavras. Então aqui é simplesmente E, Ha-Aretz, a terra. Então, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, vaet haaretz. E assim que foi traduzido no português, para no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, não sei se você percebeu, mas tem uma palavra aqui que é usada duas vezes que não foi traduzida. É a palavra et, que é o Aleph e o Tav no hebraico. Não é traduzida, mas não pode ser retirada do verso, porque senão o verso não faz sentido. É uma daquelas palavras que não tem uma tradução adequada, mas se a gente tira ela da palavra, a frase não faz sentido, não funciona. É a palavra que simbolicamente representa a presença de Elohim, a presença do Todo-Poderoso. Ela aparece em todos os versos nas Escrituras, no Torá, onde a mão do Todo-Poderoso, a mão do Eterno, está operando ou diretamente ou através de alguma pessoa ou de algum objeto. Quando a gente vê esse et nos versos, a gente presta atenção porque ali tem algo que Deus está fazendo. E interessante que essas duas letras no hebraico é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico começa com Aleph e termina com Tav. Isso aponta a Yeshua, Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele mesmo diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que eu sou o Alfa e o Ômega, que a primeira e a última letra do alfabeto grego, porque essa carta nós temos ela em grego. Então ele usou a primeira e a última letra do alfabeto que estava no idioma que estava escrito. Se tivesse escrito em português, ele diria: eu sou a letra A e a letra Z, né? Então, para a gente entender. Porque ele é o quê? Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Interessante. O princípio aqui é Bereshit, ele é Hareshit, porque Ha é o, Reshit é o princípio. Então ele está falando já que ele é o princípio e o fim, lá no último livro das Escrituras Sagradas. Sem o et, essa frase não funciona. Então a gente vê que essa frase aqui da criação depende do et. A gente vê lá em João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, que fala: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Elohim, e era Elohim, ele estava com Elohim no princípio. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. É muito, muito interessante como as coisas ligam uma na outra.
Eu acho que parece até que é um senso de humor do nosso Pai, do Todo-Poderoso, do Criador, porque a maioria das pessoas que se convertem, o primeiro livro que eu li, depois que eu recebi Yeshua como meu Salvador, foi João. Inclusive, foi o livro de João que o Espírito Santo usou para me trazer para Cristo. Mas eu acho que é bem cômico como ele trabalha, o nosso Deus trabalha, o Todo-Poderoso, porque ele deve estar dizendo assim, peraí, você está começando no final do livro, volta no princípio, volta lá no Bereshit, né? Como se fosse um código ali para a gente voltar para o princípio, né? E no princípio, está falando aqui, no princípio, que sem ele, nada que existe teria sido feito. Como eu falei, se tirar o et daqui, o Aleph Tav, essa frase não funciona. E a gente vê também que ele estava com Elohim e ele era Elohim, que mais uma vez aponta por essa palavra aqui do Todo-Poderoso em plural. Ele estava com o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso e ele veio e habitou entre nós. É muito lindo e muito profundo como as coisas ficam bem claras quando a gente estuda o idioma original e permite que o Espírito fale conosco. Fim desde o princípio. Vamos falar um pouco mais sobre isso, usando mais uma vez o princípio, a palavra no princípio, Bereshit. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Elohim e não há nenhum outro. Eu sou Elohim e não há nenhum como eu. Desde o princípio, desde Reshit, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, versículo 9 e 10. Então, o que ele quer dizer aqui? Desde o princípio, faço conhecido o fim. Vamos estudar essa palavra no seu pictográfico, né? Para as pessoas que são novas, primeiramente, bem-vindo ao canal, muito bem-vindo. Espero que agora que nós estamos começando um novo ciclo do estudo do Torá, que você me acompanhe, que a gente possa aprender muito nesse novo ciclo. Quando eu olho os meus estudos do ano passado, eu fico até em choque o quanto o Pai me mostrou e quanto ele tem me ensinado, e eu sei que ainda é o começo, é o Bereshit, é o Reshit, que ele tem muito ainda para me ensinar. Venha comigo nessa caminhada de Teshuva, para aprender mais do Todo-Poderoso. Então, nós já falamos sobre pictográfico, mas muitas pessoas que são novas, que estão começando agora, esse tipo de escrito aqui é o hebraico moderno, se chama Katav Ashurit, né? E até mesmo ligado também ao aramaico, que é o idioma mais moderno e mais cotidiano. Mas o original, o hebraico original, era pictográfico, mais ou menos como era no Egito, que tinha aquelas figuras que fazia as palavras. Então aqui nós vamos explorar os pictográficos equivalentes a estas letras modernas. Essa primeira letra da palavra, que vai da direita para a esquerda mais uma vez, é o Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e seu pictográfico é uma tenda, é um desenho de uma tenda visto por cima, tá? Aqui tem a entrada da tenda, aqui tem a porta, aqui tem as estacas da barraca, olhando por cima, tá? E é uma habitação, uma tenda, e no hebraico contemporâneo é uma casa. A segunda letra aqui é o Reish, ou Rosh, dependendo de qual palavra vai ser usada e como ela é pronunciada, mas é o Rosh ou Reish, né? O Rosh, que quer dizer cabeça, né? Não sei se você conhece o festival ou o feriado Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça do ano, que é o ano novo. Então essa é o Reish, a palavra Rosh, que quer dizer cabeça no hebraico contemporâneo, e também quer dizer um líder, uma pessoa importante ou um rei no seu pictográfico. E juntando o Bet e o Resh, você cria a palavra Bar, que quer dizer filho. Então aqui a gente já vê uma figura do filho, que é a Yeshua. Né? O Beit sozinho já é uma figura do filho, mas aqui está mais clara ainda
colocando o Filho, o Rei, né? O Todo-Poderoso. E ele está no começo das Escrituras, ele é o princípio das Escrituras. A primeira letra e a segunda letra das Escrituras aponta para o Filho, não para o Pai. Interessante isso. Agora, a terceira letra é o Aleph, que aponta para o Pai. As 3 primeiras letras do alfabeto hebraico, o Aleph é o Pai, o Beit é o Filho e o Gimel, que é a terceira letra, aponta para o Espírito. E o Aleph tem simbolicamente um boi, porque o boi simbolicamente naquela época fala de força, de vigor, de suporte, de riqueza, né? E eles usavam o boi como um animal de agricultura para puxar o arado. Então é um animal que simboliza estabilidade, suporte e força. E ele simbolicamente está falando do Pai, de Elohim, o Pai, a figura do Pai. O Shin simbolicamente tem um pictográfico de dentes, são dentes, 2 dentes, e isso quer dizer que é algo que consome, né? A gente consome a comida e destrói aquilo que a gente consome. E outra figura é de fogo, o fogo consumidor, né? Inclusive a letra Shin é uma das letras usada para falar do Todo-Poderoso, El Shaddai. Né? Vocês que veem o Star Trek, o Spock, o cara que criou o Spock, que faz esse símbolo, ele era hebraico, ele era hebreu. Ele usou o Shin para aquele símbolo dele cumprimentar as pessoas. E é um símbolo de dentes, consumidor e destruidor, destruição. Yod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, é a 10ª letra, simbolicamente fala da mão, mas a gente vê no pictográfico que não é somente uma mão, mas um braço, tá? E simbolicamente está falando de obras. Obras, quando a gente faz as coisas com a mão, nós estamos fazendo obras. E por último, nós temos aqui mais uma vez a letra Tav. A letra Tav, né? O Aleph Tav, que é a última letra do alfabeto, que simbolicamente é uma cruz no pictográfico. Também é uma marca, né? Uma marca e um símbolo de contrato. Até hoje a gente usa isso, muitas das coisas vêm dessa época, vem do hebraico e dessa época. Quando a gente assina um contrato, a gente assina no X. E naquela época, quando eles faziam um contrato, uma pessoa assinava vertical e a outra assinava por cima, horizontal, selando o contrato, porque o contrato é entre 2 ou mais entidades, 2 pessoas, normalmente. Então, aqui a gente vê uma figura no pictográfico e nós vamos poder agora entender melhor o significado desta palavra no hebraico. Dá licença que eu vou beber uma água. Vamos lá. Então, agora que a gente tem todas as figuras aqui, vamos ver o que esse pictográfico está falando conosco. E a gente pode ver várias coisas em um pictográfico, a gente pode ver várias coisas em uma palavra, e lembrando que ele está falando do fim desde o princípio, desde o Bereshit. Aqui uma figura, o rei, filho de Deus, filho de Elohim, deixou a sua habitação, que são os céus, para ser destruído pela sua própria mão na cruz. Ou seja, voluntariamente ser destruído na cruz. Então a gente vê o Filho deixando a sua habitação, Filho de Deus, Rei Todo-Poderoso, Filho de Deus, para ser destruídos pela sua própria mão, ou seja, voluntariamente na cruz. Desculpa. Olha só o versículo que a gente pode ligar a essa interpretação. João 10, versículo 17 e 18 diz: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então ele veio voluntariamente, ele se entregou por nós, ele morreu voluntariamente, ele já veio com esse propósito de morrer por nós na cruz. Então, desde o princípio, o Pai já estava falando isso.
Mais uma. O filho de Elohim virá destruir o mal com as suas obras na cruz, viu? Como é que a gente pode fazer uma ilustração diferente usando os mesmos pictográficos? O filho de Deus, Bar Elohim, virá destruir, Shin, o mal com a sua obra, Yod, na cruz. 1 João 3,8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, desde Bereshit. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mais um, vamos fazer mais um, mas eu posso dar uma aula de 10 horas nessa palavra. Eu não preciso do versículo, dessa palavra. É incrível o hebraico, muito lindo. Mais um, vou fazer mais um. O filho de Elohim, destruído e pregado por suas mãos na cruz. O filho, Bar, Elohim, sendo destruído e pregado na cruz pela mão. Olha só, Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado, isso quer dizer pregado, transpassado, furado. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe Shalom, que quer dizer plenitude, paz, estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Essa é uma das figuras que fala em Bereshit. Essa primeira palavra do Torá mostra Yeshua crucificado e sendo transpassado na mão, que pode ser aqui na mão, mas também pode ser o braço, lembra disso? Porque alguns filmes até você vê ele sendo amarrado na cruz, porque se fosse pregado diretamente na mão, não tem suporte suficiente para aguentar o peso do corpo. Então, muitos acreditam que ele foi pregado, o prego passou pelo seu pulso, porque entre esses dois ossos dá para segurar, entre os dois ossos e a mão, dá para segurar o peso do corpo. Então, o Yod ali pode ser o braço, não precisa ser necessariamente a mão, pode ser o braço. Então, ele foi furado aqui e preso naquela cruz, por mim e por você. É muito profundo como isso está, essa figura está no hebraico, e como o próprio pai falou, que ele está mostrando o seu plano desde o princípio. Princípio, vamos falar um pouco mais sobre o começo de todas as coisas, a semana da criação. Como eu falei, Bereshit, Gênesis, define todas as coisas, define todas as palavras, define os significados de todas as palavras e conceitos que vão ser usados no Torá e nas escrituras, nos profecias e todas as demais coisas. Então, ali logo em Gênesis 1:5, tem a definição do dia. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Como Deus definiu o dia? Tarde e manhã. Agora o mundo fala, né, o contrário. De manhã começa o dia, de tarde termina. Mas Deus definiu um dia começando de tarde e terminando de manhã, durante o dia. Por quê? Por que eu falo isso? Porque até hoje os hebreus, os israelitas, o dia deles começa ao anoitecer, ao pôr do sol. E isso é importante simplesmente porque outras coisas que o Pai determinou precisa de começar ao anoitecer. Definição dos tempos, que é a palavra moedim em hebraico. Gênesis 1, 14 e 15 diz o seguinte: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam ele para sinais, para marcar moedims, tempos. Aqui está escrito estações, mas é tempos, moedims. Os apontamentos dele. Ele criou um relógio no céu, ele criou um relógio com as estrelas, constelações, os luminares. Tem dias apontados que ele marcou no seu calendário que vão acontecer coisas. Dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para
iluminar a terra, e assim foi. Ele definiu o dia de descanso, ele definiu o descanso, o Shabat. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Aqui a palavra é de Shabat em hebraico. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Ele o santificou. Porque nele, Shabat, de toda a obra que realizara na criação. Muitas pessoas acreditam que o Shabat é parte da lei, mas você vê que desde o Gênesis, desde o princípio, desde Bereshit, ele já estabeleceu isso em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Definição da própria vida. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, versículo 7. O fôlego da vida aqui é o Ruach, é o sopro do Espírito. E o homem se tornou um Nefesh. Nefesh quer dizer uma alma viva, uma alma vivente. Antes disso, o homem era somente do pó. Foi uma das únicas coisas que o Todo-Poderoso não chamou à existência, mas ele pegou o que já existia e formou com a sua própria mão. Então é algo diferente, mas enquanto ele formou Adão na terra, ele ainda não tinha vida. Foi quando ele soprou o fôlego da vida dentro dele que houve vida, né? E aí fala que ele se tornou um ser vivente, ele se tornou um nefesh, uma alma. Até lá ele não era. Isso é importante porque nós vamos entender que quando o homem peca, o que morre é essa parte da vida, é o nefesh, é a alma que morre. O corpo ainda permanece, nós ainda continuamos vivos aqui na Terra, mas o nosso estado espiritual é morto. Passa da vida para a morte. E quando a gente se reconcilia com Deus, é o contrário, a gente passa da morte para a vida. Todos nós estamos no estado pecaminoso, antes de receber o sangue de Yeshua, e por isso que quando a gente recebe, e Yeshua falou que a gente tem que nascer de novo do Espírito, aí nós recebemos a nova vida através do Espírito novamente e nos tornamos nefesh outra vez. Definição de casamento, Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui é uma definição do verdadeiro significado de um casamento. Dá para fazer um estudo só desse, mas não quero nem entrar nesse assunto porque é muito profundo, muito longo. Mas ele definiu ali. Definição da justiça. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2, versículo 25. Por que eu falo que aqui é a justiça? A palavra fala que quando a gente está justificado perante o Todo-Poderoso, a gente não tem vergonha, não se sente mal, e a gente está transparente para o Todo-Poderoso. Não é nu somente o corpo, sem roupa, mas assim, nós estamos nus diante dele. E quando a gente está diante dele, a gente sempre está nu, porque ele vê todas as coisas, ele vê dentro da gente, ele vê nossa mente, ele vê nosso coração. Quando você está numa posição boa, você fica nu diante do Todo-Poderoso, sem vergonha. Mas quando você tem pecado encoberto e o Todo-Poderoso se aproxima e você está nu diante dele, você se sente culpado. Então aqui é a definição da justiça, é estar nu diante dele sem vergonha. E ele respondeu, aqui vou dar um exemplo para vocês, Gênesis 3:10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, nesse ponto aqui, eles já tinham pecado, eles já estavam separados espiritualmente do Todo-Poderoso, eles sabiam que tinham pecado. Então, quando o Todo-Poderoso se aproximou deles, eles esconderam, porque, mais uma vez, eles estavam nu, não no sentido só de roupa, porque eles já tinham se cobrido com as folhas da figueira. Então, eles não estavam mais nu fisicamente, mas eles estavam nu porque eles sabiam da sua vergonha, do seu pecado. Definição do pecado e morte. Gênesis 2, versículos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente morrerá.
Então aqui mais uma, ele define o que é pecado. Pecado é ir contra os ensinamentos dele. Nós sabemos que comer fruta não é pecado, mas comer a fruta daquela árvore específica, porque foi um ensinamento do Todo-Poderoso, um ensinamento do Criador, de não o fazer, é que se tornou um pecado. Então quem define pecado é ele. Nós não falamos, isso eu acho que isso é pecado, eu acho que aquilo não é pecado, não. Ele define o pecado na sua palavra, nos seus ensinamentos. E a consequência do pecado é a morte, como eu acabei de explicar. Estou falando da morte da alma, separação da alma do Todo-Poderoso. E não necessariamente do lado físico. Mas o interessante, olha que interessante, quanto tempo que Adão viveu? Adão viveu 930 anos e morreu, de acordo com Gênesis 5, versículo 5. Deus, de uma forma ou de outra, ele cumpre a sua palavra. Ele falou que quando eles comessem daquela fruta, eles iam morrer. Ele houve a morte espiritual que ele o separou de Deus, mas também houve a morte física. Não se esqueçam disso, amados. Para Adonai, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, versículo 3 e 8, que fala sobre duas coisas. Sobre o julgamento do Todo-Poderoso, falando que ele é bom e ele espera para julgar, o julgamento final, e também falando sobre profecia, coisas que são proféticas, muitas das vezes se cumprem em um ano que eles chamam de ano profético. Então, para o Todo-Poderoso, ele falou que se eles comessem da fruta, eles iam morrer, e na verdade eles morreram antes do equivalente de um ano para o Todo-Poderoso, para Elohim. A pessoa que viveu mais tempo nas Escrituras viveu 969 anos e morreu, que é Metusalém, né? Está em Gênesis 5, 27, 26 e 27, dessa mesma porção. Interessante que o nome Matusalém quer dizer Mot, que quer dizer morte, Selá, Shelah quer dizer armas ou lança. Então o nome dele quer dizer homem de guerra, ou homem guerreiro que peleja. Então até o homem que é guerreiro, que peleja, que lutou para viver, que lutou para permanecer vivo o máximo de tempo possível, Deus não permitiu ele de passar de 1000 anos, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia. Então, simbolicamente, profeticamente, todos os homens pereceram em menos de um dia diante dos olhos do Todo-Poderoso, que é eterno. Muito interessante isso. Olha, a definição do seu plano, ele definiu o seu plano desde o princípio também. Gênesis 3, versículo 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. Isso foi a sentença da serpente, Nahash, que enganou Eva, Hava. E ele enganou Eva. Então, a sentença da serpente é que ele ia colocar inimizade entre a semente. O que quer dizer semente, gente? É o DNA, a linhagem dela. Ia ter uma pessoa que ia ferir a cabeça da serpente e a serpente ia morder o seu calcanhar. Foi a primeira profecia do Messias. Foi a primeira profecia messiânica aqui falando que Yeshua ia vir e que ele ia ser ferido no calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça da serpente, ou pisar na cabeça da serpente. Definição da graça, o princípio do povo santo de Deus sobre a terra. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou em algumas palavras, alguns versículos diz mostrou graça ou favor, tá? Então a definição, a primeira vez que a palavra graça é usado é Noar. Noar, que é o nome de Noé. Se você leu Noar de frente para trás, ou seja, o contrário desse nome, quer dizer graça. A primeira vez que a palavra graça foi usada foi com o nome de Noé, que é graça de trás para frente no hebraico. É muito lindo e interessante isso também. Então, falando sobre graça, vamos mudar de assunto um pouquinho. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, falando de graça, o que quer dizer graça? Como foi definido a palavra graça lá em Bereshit? É um favor não merecido. Né? Vamos ver em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 6, que diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, Elohim. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior, e isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E algumas versões diz favor. Graça quer dizer um favor não merecido. Né? Vou te dar um exemplo. Se você estiver correndo numa pista e você passou da velocidade máxima e um policial pega você e para você e te dá... Se ele te dá uma multa, você ganhou justiça, porque você quebrou a lei. Então é uma justiça ele te dar uma multa. Se ele não te dar uma multa e deixar você ir embora, você ganhou misericórdia, porque você merecia ganhar aquela multa, mas ele teve misericórdia. Agora, se você falar com ele o que estava acontecendo, e ele não somente não te dar uma multa, mas te dar dinheiro, vamos supor que você falou: eu estou passando necessidade, eu tive que correr, senão ia perder meu trabalho, desculpa, minha esposa está doente. Aí ele fica com dó de você, e você não somente não ganhar uma multa, mas ele tirar $100 e te dar $100, isso é graça. Porque não somente você merecia ganhar a multa, não somente ele teve misericórdia de não te dar multa, ele te deu um favor não merecido, ele te deu dinheiro também. Isso é a definição da palavra graça. Então, vamos definir então a verdade e ver como o sistema do mundo é oposto de Elohim. Por isso que eu coloquei aquele versículo: quando a gente faz amizade com o mundo, a gente cria inimizade com Elohim. Desde Gênesis, no 4º versículo, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus está sempre separando o bem do mal. O bem do mal. Se o Pai é que define todas as coisas, não é à toa que o mundo, que tem inimizade de Elohim, ensina literalmente tudo ao contrário. Vou te dar alguns exemplos. Acho que é óbvio, mas quanto mais você percebe, você vê que o mundo ensina o contrário do que o Pai ensina. Olha só, nós acabamos de ver agora e definir que o dia começa de tarde e termina pela manhã, mas o mundo diz que o dia começa pela manhã e termina de tarde. Os calendários de Elohim é baseado na lua, nos ciclos da lua. O calendário do mundo é baseado no ciclo do sol, contrário. Ele criou a linguagem pura, a linguagem original, que é o hebraico, e a linguagem hebraica é lida da direita para a esquerda. A maioria das linguagens do mundo a gente lê da esquerda para a direita, o contrário. O ponto é que é tudo o contrário. Não quer dizer que é mal ou ruim, mas é tudo o contrário. Ele definiu o dia de descanso e dedicação como Shabat, que é celebrado no 7º dia, mas começa na sexta-feira de noite. E agora, no mundo, que é o contrário, a sexta-feira de noite é o dia mais usado para fazer coisa errada, para bebedices, orgia, tudo que você pensar de ruim, é a sexta-feira de noite. É o dia que isso mais acontece, é o dia que mais acontece crime, mais acontece morte, mais acontece festa, mais acontece pessoas usando droga, tudo que você pensar acontece na sexta-feira de noite. Será que é coincidência? Não sei. Eu só estou apontando o que eu tenho observado. O dia que ele falou para a gente separar, para estar em comunhão com ele e deixar tudo, deixar de trabalhar e ficar na presença dele, buscando a ele, é o dia que o mundo mais faz coisa errada. Será que é coincidência? Não sei. Ele nos diz que a gente não deve mentir, que a gente não deve roubar, que a gente não deve cobiçar, que a gente não deve matar.
né? São os ensinamentos dele. Agora, o mundo, né, através da ciência, da evolução, diz o contrário, fala que o que é mais forte é que sobrevive e você deve fazer qualquer coisa para sobreviver. Ensina o contrário. Ele também define o que é pecado, o que é verdade. Verdade é absoluta, porque ele define a verdade absoluta, mas o mundo diz que não existe verdade absoluta, que a verdade é sujeita à pessoa e os seus sentimentos e que pode mudar com a sociedade, com a cultura, com o tempo. E o mundo também ensina que não existe, muitos até dizem que não existe pecado, que isso é algo que nós criamos, é um conceito nosso. Não, posso falar de coisas básicas até muitas coisas complexas, é uma lista que não acaba, mas o ponto é, tudo do mundo é o contrário das coisas de Elohim, é tudo o contrário das coisas que ele nos ensina. Não é à toa que o mundo está na condição que está hoje, vivendo dessa forma, vivendo errado e colhendo as consequências do seu erro, individualmente e às vezes coletivamente, né? E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. Interessante que tinham duas árvores ali. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É uma árvore que tem o bem e o mal, conhecimento dos dois lados. Eu achava muito interessante isso. Por que quer dizer conhecimento do bem e do mal? Né? Porque aí dá para a gente entender, ou pensar que a gente entende, que tem coisas boas nessa árvore também. Ou então que a gente pode aprender só o lado bom e viver com aquela árvore. Mas não, eram duas árvores e uma escolha que você tem que escolher, ou a vida ou o conhecimento, tanto do bem ou do mal, leva à morte. Todas as religiões do mundo falam as mesmas coisas. No extremo do legalismo e justiça, as religiões do mundo ensinam que você tem que fazer algo para ser aceito por Elohim, você tem que merecer o amor de Elohim, você tem que fazer caridade para herdar o reino do Criador, e você tem que julgar as pessoas que estão fazendo injustiça e o mal. Todas têm dois extremos das religiões. No extremo da graça e amor, as religiões dizem que nós todos somos filhos de Elohim e todos fazemos parte do seu reino e somos usados de uma forma ou de outra. Que o Pai perdoa todo mundo sem a gente ter que fazer nada. Que Ele é o amor e por isso não julga ninguém e perdoa todos. E se amamos, temos que aceitar todos como eles são. Ou seja, demonstrar o mesmo tipo de amor e tolerância. Não podemos julgar a ninguém. Quem somos nós para julgar? E todas as religiões ou caminhos levam a Elohim, contanto que você está buscando a Ele, não importa qual a sua religião. Isso é as coisas que o mundo ensina. Esse é o conhecimento do bem e do mal. Esse é o conhecimento, é o fruto desta árvore aqui, conhecimento do bem e do mal. Fala de coisas boas, não fala só do mal, fala de coisas boas, mas o seu fruto não é o fruto da árvore da vida, não traz vida. Agora, falando da árvore da vida, vamos ver o que as Escrituras diz sobre a árvore da vida, sobre o Todo-Poderoso. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Elohim é luz, nele não há treva alguma. Você vê aqui que não existe aquela divisão das coisas do mundo, o lado bom, o lado ruim. Né? Você vê que é tudo dividido no mundo hoje, a gente está vendo isso muito, é tudo dividido, o povo está dividido, fica de um lado ou do outro, um extremo ou outro, né? Mas a árvore da vida não tem divisão, o Todo-Poderoso não tem divisão, ele é só luz e nele não há treva nenhuma, não existe trevas ou o mal, o Todo-Poderoso. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 31 e 32. Mas se a gente se alimentar da palavra do Todo-Poderoso e parar de escutar as coisas do mundo, parar de escutar as notícias do mundo, parar de discutir religião,
e simplesmente se aprofundar na palavra, né? Eu dou os estudos aqui e eu passei horas e horas estudando, buscando, orando para receber essa mensagem do trono. Mas eu encorajo a você a fazer isso diretamente com ele e ler as escrituras diretamente e receber esse fruto da árvore da vida diretamente, porque está disponível para você. Então, eu falo para você, não acredita nem no que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Eu sou homem, eu posso errar. Escuta o que eu estou falando e busca o Todo-Poderoso diretamente e aprenda diretamente dele, porque é assim que a gente é liberto, porque ele fala, os nossos corações nos liberta. Às vezes a verdade incomoda, mas ela liberta, tá? Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 25 diz: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Elohim e a sabedoria de Elohim, porque a loucura de Elohim é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Elohim é mais forte do que a força do homem. Vamos agora que a gente leu isso aqui, né, sobre as religiões do mundo e o fruto do conhecimento do bem e do mal, e vamos agora ver uma comparação sobre a árvore da vida do que diz as escrituras. E eu vou fazer de propósito, eu vou ler o contrário, como eles fazem tudo o contrário da gente, eu vou fazer o contrário deles, tá? Então eu vou ler: todas as religiões e caminhos levam a Elohim, né? E aqui a gente vê que a graça está embaixo, o amor e a graça está embaixo, e o legalismo e a justiça estão em cima, porque a gente, nas coisas das religiões do mundo, a gente tem que fazer algo para chegar no nível do amor, para ser aceito, né? Mas um relacionamento com o Todo-Poderoso, o rei da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Elohim da Bíblia, é o contrário. Ele nos alcança primeiro, ele nos amou primeiro. É muito claro isso nas escrituras. Não vou fazer o contrário. E nas escrituras, Elohim é amor. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Yeshua falou isso, Jesus falou isso. João 14, versículo 6, Yeshua proclamou isso. Não é todos os caminhos que levam ao Pai. O único caminho que leva ao Pai é Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, e ninguém chega a Elohim, o Pai, se não for através dele. Aí aqui, não podemos julgar a ninguém. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. João 7, versículo 24. Esses são os ensinamentos de Yeshua, tá? De Cristo. Está falando para a gente não julgar pela aparência, mas julgar corretamente, julgar justamente. Eu fiz um estudo sobre isso, sobre justiça, de como julgar. Existem dois tipos de julgamento, duas palavras diferentes para o julgamento. Existe aquele julgamento de vingança, que você quer ter uma vingança contra alguém por algo que aconteceu. E existe o julgamento que você quer o bem da pessoa. É o julgamento que leva a pessoa a arrependimento, ao teshuva, para voltar para o caminho do Todo-Poderoso. Esse tipo de julgamento não somente é bom, mas é necessário. A gente tem que, isso é uma maneira de ajudar um ao outro, né? Aqui está, ele é amor e por isso não julga ninguém. Se a gente ama, a gente tem que aceitar a todos. A palavra do Todo-Poderoso diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 e 6. Meu filho, não despreza a disciplina de Adonai, e nem se magoe com a sua repreensão, pois Adonai disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, tá? Então aqui cobre esses dois pontos. Não somente ele julga, ele disciplina. É isso que eu estou dizendo. Esse tipo de julgamento, esse tipo de disciplina, de correção para nos ajudar, é o tipo de julgamento que ele quer que a gente faça, ajudando um ao outro, disciplinando um ao outro, porque a gente disciplina quem nós amamos. A gente não pode ver uma pessoa indo para o caminho errado, o caminho da morte, sabendo que aquilo vai levar para um abismo e não fazer nada. Isso não é amor. O verdadeiro amor corrige, o verdadeiro amor ajuda. O
verdadeiro amor fala a verdade. Próximo. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Elohim. Então, aqui, esse ponto aqui, que todos nós somos filhos de Elohim e já fazemos parte do seu reino, não é bíblico, né? Os dois versículos aqui falam que aquele quem ele aceita como filho, e aqui nos dá poder de tornar filhos de Elohim, são os que recebem e creem no nome de Yeshua, os que recebem e creem no nome de Yeshua como o Todo-Poderoso, como o Messias, né? Como o nosso Salvador. O nome dele já diz Salvador, né? É incrível. O nome dele quer dizer Salvador, Yeshua. Ele também é justo, ele não é somente amor, mas ele é justo, né? Então a gente vê que você tem que julgar todos que estão fazendo injustiça e amor, mas essas escrituras dizem, não julguem. Isso que estou falando, esse julgo aqui é vingança, tá? Não é somente corrigir para ajudar, mas julgar simplesmente para condenar. Isso é condenação, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então não condena as pessoas, porque se você condenar, da mesma forma que você condena, você vai ser condenado. É o que diz as escrituras, se você continuar lendo aqui em Mateus 7. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mais uma vez, estou falando, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 44 e 45, está falando que a gente não deve odiar os nossos inimigos. Então, a gente não deve fazer o que está escrito aqui, julgar a todos que estão fazendo injustiça e o mal. Não é o que as escrituras nos ensinam. A gente tem que corrigir, falar a verdade em amor e orar para que aquelas pessoas mudem. Ou seja, amar o seu inimigo. Amar do mesmo jeito que o Pai nos ama e nos corrige, nós devemos amar os nossos inimigos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vocês, é dom de Elohim, e não por obras, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se glorie, como acabamos de ler em Efésios 2, versículo 8 e 9. Então aqui está falando que nós não precisamos de obras para receber essa salvação. Não é por obras. Ele é justo, ele é bom e ele é justo. Ele nos salva para que a gente faça as obras. Nós não fazemos as obras para ser salvo, tá? Então existe uma diferença. A ordem é a diferença, né? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Elohim louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Elohim, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Elohim salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Toda vez que está escrito aqui, pois está escrito, eu sempre faço essa pergunta. Onde que está escrito e em que contexto, né? A gente deve sempre examinar, principalmente quando diz onde já está escrito. Procure saber onde e o que está escrito. Então vamos lá. Isso vem de Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14, que diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, ou seja, religião, regras ensinadas por homens, né? Religião, como se diz, cultura, né? Conhecimento, ensinamentos humanos. Por isso, uma vez me deixarei atônito, e esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Então, aqui, mais uma vez, ele está falando, não adianta honrar o Todo-Poderoso somente com ações, com os lábios, com religião, com atos que são, assim, feitos religiosamente, mas não tem nada por detrás, né? Não é de coração, não é por amor. Ele só recebe a adoração
que é em espírito e em verdade, como diz nas Escrituras. Tem que ser espírito e verdade. Os dois têm que estar presentes. E tem que ser por amor. Por amor. Então tá, esse versículo aqui eu já li, né? Mas aqui tá. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Essa é a mensagem, essa é a pregação. Cristo crucificado. O Todo-Poderoso veio desde o princípio, no Bereshit, como nós lemos. Nós estamos pregando desde o princípio a mesma coisa. O Todo-Poderoso tem falado isso desde da primeira palavra das Escrituras, que é tudo a ver com Cristo crucificado. Se você ama e quer servir a um Deus Todo-Poderoso, um Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, você tem que olhar para a cruz, você vai ter que se humilhar, você vai ter que deixar a sabedoria humana de lado, você vai ter que deixar as coisas que você pensa ou que você acha de lado e se humilhar para receber o plano que ele fez desde o princípio. O plano eterno, o plano do Todo-Poderoso. A palavra dele vai se cumprir de uma maneira ou de outra, porque a gente sempre tem que dizer amém. Amém quer dizer Deus é rei fiel, ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. E vai ser cumprido independente da nossa decisão, da nossa ação. É o plano divino, é o plano dele. Então, se coloque no lado da vida, né? As Escrituras estão sempre falando, aqui está a verdade. Agora você tem a escolha, mas escolha a vida. Está sempre pedindo, escolha a vida. Ele te ama, ele quer que você escolha a vida. Escolha entregar a sua vida, o seu caminho, o seu coração, a esse Deus lindo e maravilhoso que deixou a sua glória para vir aqui na terra, para receber o meu e o seu pecado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem desde o princípio até o fim, que ele te ama, né? João 3,16 é o versículo mais conhecido das Escrituras, porque Elohim, Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou Yeshua, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Recebe essa palavra, medite nessa palavra e entrega a sua vida a Ele neste dia, porque Ele te ama e Ele fez tudo isso para você. A Bíblia é uma carta de amor para você que está me escutando. É uma carta de amor do Todo-Poderoso para você. Você pensa que Ele não te vê, você pensa que Ele não te entende, que Ele não te conhece, mas as Escrituras diz que Ele conhece tudo que você passou, tudo que você pensa, e Ele sentiu todas as suas dores junto com você. Você nunca esteve sozinho, nunca foi abandonado. Ele te ama e Ele te chama agora. As Escrituras diz que Ele está à sua porta, a porta do coração batendo, porque só você pode abrir a porta do seu coração. Ele não arromba, Ele não entra sem a sua permissão. Deixa Ele entrar, tá? Então essa é a mensagem de Yeshua, do Cristo crucificado por amor a você, tá? Shabbat Shalom. Espero que você tenha um dia e uma semana abençoada e a gente se vê novamente semana que vem, assim Deus permitindo. Shabbat Shalom. Amo vocês. Fique com Deus. Tchau.